Parabéns aí pra gente, pros primos, e eis aqui a consequência de uma live com muita qualidade. Flavião, me conta, e o seu dinheiro? Vamos. Deixa eu dividir a história da grana em duas partes, porque a forma Uhum. como eu gerencio o meu dinheiro hoje é diferente Tá, de como eu gerenciava de 2013 para trás. tá. Deixa eu falar um pouco 2013. sobre como eu administrava de 2013 para trás e de agora. Por que 2013 para trás? 2013 foi quando eu tive uma injeção muito grande de liquidez, quando eu vendi a WhatsApp. Ali eu tive uma injeção grande de liquidez. Não é? Então, aí, a partir daquele momento ficou um negócio sério. Ficou um negócio bem mais sério. Tá. Não é? Tudo bem aí, cara? Tô tranquilo? Tô na boa? Cara, tava falando. Fiz a live com o Luciano lá, ele deu uma ideia de a gente pegar um patrocinador aí pra Tosse, cara. Seria legal, né? Opa, seria... Pras lives. Bom, eu não sabia que isso era merchan agora. Desculpa, desatrapalhar o merchan. É estratégia, eu sei vender, Flávio, não é? Entendi. Vai que tem um laboratório assistindo aqui agora, né, cara? É, estamos aprendendo aí, cara. Vamos Então, lá. antes de 2013, eu não tinha ainda uma filosofia de investimento bem definida. E quando você não Tá. tem uma filosofia de investimento bem definida, você comete erros. As pessoas acham que o negócio é ganhar dinheiro, o negócio é investir. Mas antes, você precisa ter uma filosofia bem definida. Então, por exemplo, eu investi muito em bolsa. Investi bastante em bolsa. Ganhei dinheiro em Tá. bolsa, fazia bastante operações de opções, travando, fazia uma operaçãozinha um pouco mais sofisticada e ganhava uma rentabilidade. Minha meta era ganhar 3, 4% ao mês, que é muito dinheiro. Não é? E eu sempre fui um cara muito agressivo, eu sou um cara agressivo para investir, né? Eu sempre fui muito agressivo, alavancava a termo os meus investimentos, etc. E tal, né? Nossa, cara. Então, Bom, foi em 2013, né, Flávio? Beleza, não foi em não, 2013. 2008, Não? meu caro amigo. 2008? Te, Ih, te então soa, te soa bem esse 2008 aí, cara? você deve colecionar umas historinhas aí, hein? Então eu vou só resumir para vocês o seguinte: eu ganhei durante muito tempo muito dinheiro, e etc e tal, com bolsa e tal. Assim, bolsa era um negócio divertido, pô, isso aqui é moleza e tal. O que acontece? Com 15 milhões de reais aplicados, uma liquidez de 15 milhões aplicados em bolsa, eu perdi em um dia 12 milhões. Um dia. Ai, meu coração, meu Deus do céu. Ah, e No dia aí? que Lehman Brothers fechou as portas. Nossa, que beleza, hein? Você Você lembra que você estava estava você tava, posicionado? você tava comprado, eu estava comprado estava vendido, desculpa, eu estava comprado em Vale e com opção vendida para exercer em 30 dias. Só que eu estava em termo Ah, 5 vezes em termo. puta. Você tinha um lançamento Aí, coberto, né? eu tinha um lançamento coberto Nossa, e a gente tinha alavancado. Vale fazendo IPO na França. Foi quando a notícia do Lehman Brothers, foi aquela crise que pegou todo mundo, né? Quem tinha qualquer posição perdeu Qualquer coisa perdia. no mínimo 30% em um dia, só que eu estava alavancado a termo. Não é? Nossa, cara. Aquilo ali, o que acontece? Aquilo ali foi muito interessante para eu definir o meu posicionamento e a minha estratégia. Qual é a minha estratégia? Porque isso é muito importante. Muito importante você entender qual era a sua estratégia. A Aquilo filosofia, ali, né? obviamente, me afetou pra caramba. Eu fiquei bastante chateado. Quem gosta de perder 12 milhões, né? Num dia, Ninguém né? gosta, né? Aquilo era uma liquidez importante para mim. Digamos que eu devia ter metade da minha liquidez naquele momento aplicada em bolsa e eu perdi 70% da metade. Nossa, Né? cara. É E bastante o que você coisa. aprendeu com isso? O que você aprendeu com isso? Aprendi a minha filosofia. Ficou claro a minha filosofia de trabalho, porque eu sou muito agressivo em negócios, então eu não posso ser muito agressivo em investimento financeiro. Isso é muito Entendi. importante, porque o que acontece? Se eu vou ter uma postura
agressivo nos meus investimentos, nos meus negócios, como investidor dos meus negócios, eu não posso ser agressivo nos investimentos financeiros. Esse foi o meu posicionamento. Desde então, eu tenho um posicionamento claro. Eu sou muito agressivo nos meus negócios. Comprei, vendi, recomprei. Não é? Abri um clube de futebol nos Estados Unidos, construí um estádio, captei investimento, investidor, trouxe Goldman Sachs junto para investir no estádio, que fez o financiamento do estádio. Sim. Ou seja, é tudo muito rápido e bastante ousado. Agora, eu estou gerindo, eu tenho controle do negócio. Eu tenho todas as inside informations, todas as informações internas, porque eu sou o gestor, sou o dono. Não é? Ou seja, eu sou um investidor que também sou o gestor que tem todas as informações do negócio. Poxa, que coisa boa! Né? Já pensou se você tivesse as informações da empresa? Todas as informações privilegiadas. Não pode. A lei não deixa. Agora, eu quando sou investidor da minha própria empresa e sou o gestor, eu tenho. Então, eu gosto de ser arrojado nos investimentos. Então, a partir de então, aí agora estou vindo para os dias de hoje, eu tenho o meu posicionamento, meu investimento, como é que eu invisto o meu dinheiro? Eu invisto em posições mais conservadoras. Eu sou mais conservador nos meus investimentos financeiros. Flávio, antes de a gente entrar nessa parte agora, nesse detalhamento, né, depois da sua filosofia de hoje, eu só compartilhar uma coisa que aconteceu comigo também, que me fez aprender, foi muito semelhante, com patrimônio um pouquinho diferente ali na época, mas tem a ver com alavancagem. Né? Pô, você alavancou, você estava a termo 5 vezes e tal. Isso daqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no mercado financeiro, a gente, na verdade, tem que correr risco, mas a gente não pode correr o risco da ruína, né? Que é o risco de você sair do jogo. E quando você corre o risco de sair do jogo, você tem que tomar cuidado, porque você pode acertar na maioria das vezes. Se você errar uma vez, você está fora. E comigo, eu quase saí do jogo também. Eu quase saí do jogo. Eu lembro que teve um IPO de Abril Educacional, né? Você deve conhecer essa empresa. Aí teve o IPO da Abril Educacional, e eu lembro que ela abriu na bolsa. Eu tinha minhas razões para acreditar que ela ia abrir com uma alta incrível, não é? E eu me alavanquei 5 vezes. Só que quando abriu, o IPO é o dia, né, primos, que a empresa entra na bolsa, tá? E nesse dia de negociação é sempre um momento de muita ansiedade, tá todo mundo olhando, e aí, como que vai abrir, né, o papel? E eu fiquei esperando abrir o papel assim do leilão, que tem um leilão de abertura, né, do IPO. E aí o papel ele abriu, não tinha ninguém comprando, o papel caiu 10% na abertura, eu estava no mercado 5 vezes. Então, não teve demanda, eu perdi 50% do meu patrimônio na época. E eu aprendi de forma dolorosa, né, a não me alavancar, a não me expor ao risco da ruína, né, entre outras coisas mais. Tá? Então, é um aprendizado mútuo aí, Flávio. Tá? E aí estava contando. Aí só hoje por tem uma carteira mais curiosidade, conservadora. Só por curiosidade, para quem não sabe, essa empresa aí que ele investiu, a Abril Educação, foi a empresa que comprou a WhatsApp. Eu vendi para a Abril Educação. E me tornei depois sócio da Abril Educação. Eu tinha 10% dessa empresa, listada, né? Caramba, comprou e vendeu, né, para você? Isso, depois eu vendi para o Fundo Soberano de Singapura, que comprou a minha posição. Mas, enfim, senhores, eu aprendi que você mais tem conservador que ter, nos investimentos. Você tem que, como você tem a sua carteira, você vai ter um pedaço dela. Cada um tem sua estratégia, mas certamente um pedaço dela você vai ser mais conservador e um pedaço você vai ser mais arrojado. Então, se eu sou arrojado nos negócios, eu não posso ser arrojado no financeiro. Não é? Então, hoje, para mim, você falou, você não pode correr o risco de estar fora do jogo, não é assim? Então, o dinheiro do jogo, para mim, é o dinheiro dos meus negócios. Liquidez é dinheiro fora do jogo, para mim. Tá. Porque eu estou ali só, eu vou ser mais conservador e mais arrojado nos negócios. Então, hoje, eu diria para você que meu patrimônio está alocado mais ou menos aí uns 65%, 70% nos meus negócios e 30%, 35% em liquidez. E quando eu falo de liquidez, aí, obviamente, de uns tempos para cá, nós estamos falando de uma liquidez maior, aí requer um outro tipo de gestão. Né? Hoje eu tenho um family office, tem 6 pessoas que trabalham
um head do Family Office, um gerente de investimentos, 2 analistas, um advogado e um auxiliar desse advogado, que trabalha só no Family Office para fazer a alocação de recursos. Isso acontece numa estrutura de 5 fundos, nós temos 5 fundos privados, nós somos proprietários dos fundos, 4 fundos no Brasil e um fundo offshore. Ou seja, essa estrutura me dá a possibilidade de fazer tanto fundos de investimento de participação de empresas, como também fundos multimercados. E essa estrutura offshore, eu consigo fazer investimentos dentro do Brasil e fora do Brasil com muita fluidez, com muita rapidez. E essa estrutura, ela também me permite fazer esse planejamento financeiro e também o planejamento fiscal, né? O planejamento tributário. Esses fundos me permitem fazer esse tipo de planejamento. É uma estrutura mais complexa, é cara, você precisa de volume, de escala para justificar essa estrutura. Não é? Mas, basicamente, o tipo de investimento que a gente faz, 70% da liquidez está em bonds. Bonds seriam debentures, né? Quantos por cento? Brasil? 60%? 70% e 30% em fundos, né? Tá. 30% em bonds e 30% em fundos. Bonds, só para explicar para o pessoal, debenture no Brasil, é mais ou menos o seguinte, eu empresto dinheiro para as empresas. Empresto dinheiro para os bancos, empresto dinheiro para as empresas. É um investimento mais... Bonds desses bancos, né? Em outras palavras... Via Estados Unidos. Via offshore. Via offshore. Tá? Em dólar, né? Tudo em dólar. Tá? Esse é um outro ponto. Dependendo da sua estratégia, você vai ter que escolher qual é a moeda que você vai estar. Então, levando em conta o tamanho do investimento que eu tenho nos Estados Unidos, o posicionamento que eu tenho nos Estados Unidos, a moeda que me dá mais segurança é o dólar. Sim. Mediante os meus compromissos nos Estados Unidos, eu não posso correr o risco, por exemplo, de não ser aprovada uma reforma da Previdência, por exemplo. E você está exposto aqui sua moeda, né? E hoje eu estou exposto numa moeda cheio de compromissos nos Estados Unidos e está exposto numa moeda que o dólar pode saltar para 6, 7 reais. Eu vou dar um exemplo para você. Na Argentina, 3 anos atrás, o peso o dólar custava 9 pesos e 40 centavos. Hoje custa 44 pesos, um dólar. Caraca. Seria equivalente o nosso dólar sair de 3,82, que é hoje, para 16 reais. Já pensou? Então, não pensei. Nem quero pensar. Mas aí eu fico posicionado em dólar. E hoje meu time do Family Office trabalha com a meta. A meta deles é 4,5% ao ano. Ponto. Em dólar. Em dólar. Em dólar. O que é muito diferente de 4,5% em real aqui, né? Que os não, completamente. Podem estar pensando. Não, se você for pensar em real, pensa o seguinte, a Selic no Brasil está 6,5%, só que a inflação é 4%. Exatamente. Então o ganho real é 2,5%. Ganho real bruto, é 2,5%. Né? Bruto, fora imposto. Aí você tira imposto, etc. Isso. Agora, no meu caso, é o quê? É 4,5%, é a meta. Geralmente o pessoal está batendo aí 4,8%, não é? Só que a inflação nos Estados Unidos é 2%. Então, você está falando de 2,8% líquidos. E como é um fundo, tem planejamento tributário.